Olá, eu espero que vocês estejam muito bem e com vontade de aprender coisa nova, porque estamos começando não apenas mais um vídeo do conteúdo Vital TV, mas o primeiro de uma sequência de vídeos sobre fotografia. Pois é, vem toda uma temporada de vídeos sobre fotografia por aí e eu vou a campo mostrar um monte de coisa na prática para vocês, vou trazer aqui um monte de imagens, de conhecimento, tá? E fazer o que esse canal se propõe a fazer, que é compartilhar imagens e saberes sobre a natureza. E como eu sei que vai ser natural vocês também quererem pegar o equipamento de vocês, seja celular, seja câmera, de qual modelo for, eu sei que vocês também vão querer cair em campo, fazer as fotografias de vocês, então nada mais natural do que começar essa sequência de conteúdo falando daquilo que é mais importante na fotografia de natureza. E nesse vídeo eu vou comentar não apenas mas 4 fatores que são muito importantes e você pode tomar como 4 fundamentos da fotografia de natureza, tá certo? Já vou logo adiantando que técnica não é a parte mais importante. Na verdade, dos 4 pontos que eu vou comentar aqui, a questão técnica é a menos importante de todas. Não que não seja importante, tanto é que eu estou falando dela nesse vídeo, né? Pois bem, vamos lá comentar os 4 fundamentos mais importantes da fotografia de natureza. Vamos falar do menos importante para o mais importante, tá bom? E, portanto, eu vou começar da técnica, porque sim, desses 4, ela é o menos importante. E por técnica, vamos considerar aqui não apenas a abordagem, não apenas o manejo do seu equipamento, mas também as características do equipamento em si, tá? Então, vamos tomar aqui como técnica, né? Como aspectos técnicos da fotografia, tanto a técnica fotográfica em si, como também as especificações e as características do seu ferramental, do seu equipamento. A técnica é muito importante, sim, porque você vai conseguir se expressar melhor, você vai conseguir ter mais liberdade criativa a partir do momento que você consegue conhecer as características do seu equipamento e conhecer como modificar e como usar elas a favor daquilo que você quer fazer na sua fotografia. Também é muito importante, sim, o equipamento. Eu não vou ser hipócrita de dizer que equipamento não é uma coisa importante na fotografia de natureza. Vamos só usar o exemplo das lentes. Se você tem o objetivo de fotografar paisagem, provavelmente você vai dar preferência ou vai precisar frequentemente de uma lente grande angular, tá? Que é um tipo de lente que tem uma distância focal pequena e, portanto, abrange um grande ângulo de visão, ok? Se você vai fotografar, por outro lado, pássaros, você não vai conseguir ou teria muito trabalho para tentar fotografar pássaros com grande angular. Porque se você usa uma lente grande angular, sei lá, 10mm, 16mm, você pode estar a 1 metro do pássaro e vai parecer que ele está a 50 metros de você, porque o campo de visão desse tipo de lente é muito aberto. Então, nesse caso, você precisaria de uma lente de um campo de visão muito fechado, ou super teleobjetivas, que são aquelas lentes objetivas, aquelas lentes que possuem uma distância focal longa. Para fotografar pássaros, geralmente a gente utiliza uma lente com mais de 300 milímetros. Isso porque ela estreita bastante o campo de visão, o suficiente para você ter uma sensação de aproximação do objeto fotografado. Por outro lado, se você quer fotografar algo muito pequeno, uma lente de distância focal de 300, 400, 500, 600 milímetros, como se utiliza na fotografia de pássaros e de vida selvagem na maioria dos casos, esse tipo de lente não vai se adequar para fotografar um inseto, para fotografar detalhes de uma flor, de uma folha, de uma semente. Nesse caso, para praticar a macrofotografia, a gente precisa de uma lente que tem sim uma distância focal longa, não extremamente longa, como as super teleobjetivas, mas você precisa aí de uma distância focal entre 80, 100, talvez um pouco mais de 100 milímetros, mas vamos deixar aí numa média de 100 milímetros de distância focal, porém com uma capacidade de focalizar de perto, que é o que a gente chama de menor distância de focalização.
essa menor distância de focalização, ou seja, a lente consegue focalizar de perto, a poucos centímetros do objeto fotografado, e ao mesmo tempo ela tem uma distância focal longa o suficiente para estreitar o campo de visão e fechar o campo de visão naquele objeto pequenininho quando colocado perto. Então, aí sim você tem um bom equipamento para fazer macrofotografia. Então, dito isso, é preciso também ressaltar e que fique muito mais claro do que a importância do equipamento, que o equipamento não vai definir a qualidade das tuas fotos. No máximo, o equipamento vai estabelecer possibilidades ou um teto. Se o seu equipamento for muito limitado, você vai ser criativo, você vai desenvolver sua técnica até chegar em um certo ponto que você não consegue mais render muito, simplesmente porque o seu equipamento ele tem suas limitações, natural. Mas em 99% das vezes não é isso que está acontecendo. Na maioria das vezes as pessoas nem sequer sabem utilizar todas as funções que o equipamento possui. Então, se você possui um celular ou uma câmera, para pensar se você realmente já está tirando toda a qualidade que esse equipamento pode fornecer. Provavelmente não. Provavelmente você precisa conhecer um pouco melhor o seu equipamento e isso aí você vai desenvolver com um passo muito básico e muito fundamental: ler o manual. A partir do momento em que você lê o manual, você vai descobrir as características do seu equipamento, as potencialidades e limitações dele, a maneira correta de usar para que você não danifique o seu equipamento e você vai já entender alguns princípios básicos da fotometria, de outros aspectos da técnica fotográfica. Você vai entender um pouco melhor sobre foco, vai entender um pouco melhor sobre fotometria e a partir daí você já começa a dar passos na sua técnica fotográfica, simplesmente por conhecer o seu equipamento e ler o bendito manual. Das 4 questões já falamos da primeira, que na verdade fica em 4º lugar em termos de importância. Vamos falar agora do terceiro fator mais importante na fotografia de natureza. E isso aqui não entra só na fotografia de natureza, mas é muito importante que você entenda a mensagem que você quer passar. Você precisa ter de modo muito claro qual é a mensagem que você pretende passar. De nada adianta você comprar o melhor equipamento do mundo, de nada adianta você ter a técnica bem apurada se você não tem uma mensagem para passar. Você vai ser só uma pessoa usando um trambolho enorme, um equipamento grande e caro, ou pequeno e caro, seja como for, ou pequeno e barato, mas de todo modo a sua fotografia ela não vai ter um grande alcance, ela não vai ter uma grande relevância, porque ela não foi feita para passar uma mensagem, você não tinha uma intenção, você não tinha algo para passar com aquela imagem. Por outro lado, se você souber a mensagem que quer passar e consegue transmitir aquela mensagem, a sua fotografia vai poder até ter um pouco de imperfeição do ponto de vista técnico, mas ela vai ser uma boa fotografia, já que ela consegue transmitir aquilo. Se o ISO está um pouquinho alto, se tem um pouquinho de ruído e tal, de repente isso pode se tornar bastante secundário a partir do momento em que você tem uma mensagem a passar, tá certo? Só para exemplificar, vamos considerar algo que não necessariamente está relacionado com a fotografia de natureza. Pense em quantas vezes uma foto amadora, uma foto tirada num momento crítico por um espectador qualquer que estava no local, vira manchete de jornal. Muitas vezes a foto está muito mal tirada, está toda borrada, ou está toda escura, ou está toda estourada, enfim, não existe técnica nenhuma na fotografia, mas aquela foto vira manchete, aquela foto vira notícia, porque ela traz em si o fato, ela traz a mensagem, ela traz o recado sobre aquilo que prendeu ou prenderia a atenção das pessoas na notícia, tá? Então, a mensagem da fotografia é algo muito mais importante, muito mais poderoso do que a técnica, tá? Então, se você domina a técnica, ok, não fez mais do que a sua obrigação. Mas você, a partir do momento que quer que a sua fotografia chegue até as pessoas, a partir do momento que você quer que as pessoas se conectem com a sua fotografia, então você precisa ter uma mensagem para passar para elas através da fotografia.
Isso não é menos verdade na fotografia da natureza. A sua fotografia ela vai ser tão boa quanto a mensagem que ela carrega e que ela consegue transmitir. Claro que isso aí também vai depender da capacidade do interlocutor, da capacidade de quem vê a sua foto conseguir entender essa mensagem. Isso existe em qualquer forma de arte, de comunicação, etc. Mas tudo já deve começar de você. E aí eu já quero chamar a sua atenção para o segundo ponto mais importante de todos na fotografia de natureza. Você vai precisar de muito conhecimento. Ora, você pode se perguntar, tá, mas o quarto ponto mais importante era técnica. Se eu tenho técnica, não significa que eu já tenho conhecimento? Não necessariamente. Veja bem, nós estamos falando aqui sobre fotografia de natureza. Para fazer fotografia de natureza, não basta o seu conhecimento fotográfico. Você precisa ter também conhecimento geográfico, botânico, zoológico, ecológico, etnográfico, enfim, vários tipos de conhecimentos podem ser necessários dependendo da abordagem que você vai fazer. Pensa, por exemplo, que você fotografou um pássaro, beleza, a técnica fotográfica está ok, mas e se você não sabe que pássaro é aquele, você não sabe se ele é uma praga que invadiu aquele lugar, ou se ele é um símbolo daquela região, ou se você não sabe se esse pássaro ele está ali realizando algo que é ecologicamente muito simbólico, muito representativo. Se você não sabe disso, você já está podando aí a mensagem da sua fotografia, porque você não vai saber direcionar, você não vai saber o que você está mostrando ali naquela sua imagem, tá? Então, isso é só um exemplo, mas a gente pode ir mais longe. Imagina que você vai fotografar em um lugar que não tem só vida selvagem, tem floresta, tem bicho, tem planta, mas também tem pessoas. Você precisa conhecer os costumes dessas pessoas, você precisa ter uma mínima noção de como é a vida naquela comunidade, para que você não entre desrespeitando o espaço deles, para que você não entre desrespeitando a cultura, os costumes deles, porque senão isso pode inclusive inviabilizar a sua fotografia. Então, não dá para fazer fotografia de natureza sendo ignorante e não se importando em conhecer a natureza em si, conhecer as peculiaridades locais, conhecer a geografia, a história, a ecologia da região, não dá. Para fazer fotografia de natureza, você tem que ter responsabilidade com o seu conhecimento. Dando um exemplo bem conhecido e bem poderoso aqui. O fotógrafo que talvez seja o mais famoso do Brasil, que é o Sebastião Salgado. Se você for de outro planeta e não sabe quem é Sebastião Salgado, bom, ele é um fotógrafo brasileiro que fez trabalhos muito importantes, não apenas no Brasil, mas em outros países, inclusive na África. Ele fotografou período de guerra, ele fotografou vida selvagem na África, ele fez umas fotos simplesmente assim históricas na região amazônica, no garimpo de Serra Pelada. Então, ele tem fotografias assim que são inesquecíveis e ele é uma referência mundial. Só que Sebastião Salgado, para fazer esse tipo de fotografia, ele realmente viveu ali aquelas regiões, aquelas populações, ele viveu junto com aquelas pessoas, ele experimentou de verdade aquilo ali que ele estava fotografando e só por isso ele conseguiu enxergar tanto as nuances, só por isso ele conquistou tanto a confiança das pessoas e é graças a todo esse envolvimento intelectual, cultural, que ele consegue trazer uma mensagem tão forte. Então o conhecimento, entre outras coisas, ele é a ponte que vai ligar a sua capacidade técnica de fotografar com a mensagem que você quer passar. Aliás, se você não tiver conhecimento, pode ser que você nem sequer tenha uma mensagem para passar. Tá? Então o conhecimento ele é uma liga que vai conectar todo o seu processo de fotografar. E repito, não é apenas uma questão de conhecimento fotográfico. Aqui, utilizando uma frase do próprio Sebastião Salgado, você fotografa com toda a sua cultura. Essa frase é muito perfeita, eu não preciso nem mais acrescentar comentários sobre esse tópico. Bom,
E qual seria então o ponto mais importante de todos? O que é mais importante que técnica, mais importante que equipamento, mais importante do que a mensagem, mais importante do que o conhecimento? Ora, aquilo que é fonte e destino, aquilo que é causa e efeito de todo o processo da fotografia de natureza, ou seja, a própria natureza, tá? E é importante você entender isso sobre dois aspectos. Primeiro, é bastante óbvio, tem que ser muito sem noção para não querer admitir que, acima de tudo, a gente precisa da natureza protegida se a gente quiser ter fotografia de natureza. Não tem como você querer ser fotógrafo de natureza e não ter a sensibilidade de entender que, quando eu digo que a gente perdeu 70% dos nossos animais vertebrados do mundo nos últimos 50 anos, isso em termos populacionais, ou seja, não tô dizendo que a gente perdeu 70% das espécies, mas a gente perdeu 70% do tamanho populacional dos vertebrados selvagens ao redor do mundo. Se você não tem a sensibilidade de entender o impacto que é isso, dificilmente você vai conseguir ter uma mensagem para passar dentro da fotografia de natureza, tá certo? Então você precisa ter muita consciência da importância do impacto das nossas ações, da importância que a natureza tem na nossa cultura, na nossa economia, no nosso jeito de viver, na nossa percepção estética, no nosso estado emocional, no nosso estado psicológico ou espiritual, como você queira falar. Mas o fato é que a gente precisa da natureza, em primeiro lugar, para viver. Não esquecendo que, se você quer fazer fotografia de natureza, a gente precisa, sim, da natureza em primeiro lugar. Mas existe um outro aspecto sobre o qual a gente precisa considerar a importância da natureza. Você precisa entender como a natureza afeta a fotografia. Vamos lá. Ainda que a natureza esteja toda reguladazinha, toda funcionando direitinho, ela tem seu nível de sazonalidade, de periodicidade, ela possui seus ciclos, seus movimentos, suas nuances. A luz vai mudando com a época do ano, com a hora do dia. Você tem que entender que em um determinado local, uma espécie ela pode ou não ser encontrada ali, dependendo da hora do dia, dependendo também da época do ano, dependendo das condições climáticas, das condições de solo e tudo mais. E você precisa ter essa experiência, você precisa ter esse conhecimento, repito, geográfico, ecológico, botânico, zoológico, novamente repito aqui, etnográfico, se for o caso de ter a ver com pessoas, aquele ambiente. Então você precisa ter esse tipo de conhecimento, mas entendendo como toda essa dinâmica ecológica vai afetar ali a sua fotografia. E por que eu digo isso? Porque muitas vezes você precisa antever, você precisa se antecipar. Chegar para fotografar a natureza num lugar onde você não conhece é muito mais difícil. Quando você convive, quando você tem conhecimento, nem que seja teórico mesmo, nem que seja dos livros, se você nunca foi no lugar, mas chegar no local, sabendo quais espécies existem, quais são os problemas ambientais do local, sabendo quais são as características fitogeográficas, quais são os aspectos mais marcantes da paisagem, você já vai ter clima, você já vai ter uma noção bem mais direcionada daquilo que você pode ou não tentar fazer, tá? Até porque a própria escolha do equipamento, sabe, como você vai montar seu kit, como você vai tentar fazer a sua abordagem fotográfica ali daqueles cenários, tudo isso vai ser determinado pelas características ambientais. E por ambientais eu falo tanto as ecológicas de um modo mais dinâmico, como também no que se refere à paisagem, a aspectos visuais, estéticos, tá certo? Você tem que entender que, embora a gente viva, por exemplo, num país tropical, não pensa que é só tem dia nublado e tem dia de sol. Não. Um dia nublado em junho é diferente de um dia nublado em janeiro. Sabe? As espécies estão se comportando diferente. Você tem espécies que se reproduzem em cada estação do ano, ou em duas estações, nas outras duas não. Não pensa que porque a gente está num país tropical, essas nuances não acontecem na natureza. Tudo isso acontece, você vai ter espécies
que está florida ou que se reproduz no começo do primeiro semestre, outras vão estar mais no final do primeiro semestre, outras vão, por exemplo, algumas árvores vão florir ali no meio do ano, no final do primeiro semestre para o começo do segundo semestre. Algumas árvores elas só vão florir lá no final do segundo semestre do ano, quando o verão já está retornando. Então você precisa ter esse tipo de conhecimento, tanto científico, fenológico, ecológico de um modo geral, como também você precisa conciliar esses conhecimentos da natureza com o conhecimento técnico da fotografia. Sobretudo porque você pode sim utilizar flash, utilizar octabox, utilizar recursos de iluminação, você pode mexer à vontade na sua fotometria, utilizar filtros, o que for. Mas você tem que entender que você não tem controle nunca total de como vão estar as condições do ambiente quando você vai fotografar, tá certo? Então, por causa disso, você tem sempre que ter a consciência de que você precisa conhecer o ambiente que você vai fotografar, você precisa não apenas entender de técnica fotográfica, você precisa defender muito a biodiversidade. Não é só questão de, vou ali, tiro a foto, mas depois que eu obtive minha foto, tenho o mínimo respeito por aquele lugar, deixo lixo, sujo, sabe, mato um monte de planta ali para abrir caminho, para fazer a foto que eu quero. Não é assim. Você tem que ter muita consciência de como tudo isso se constrói numa relação maior. Da mesma forma que um fotógrafo de casamento, de um fotógrafo de pessoas de um modo geral, ele precisa tratar as pessoas, ele precisa ter respeito, ele precisa interagir com conhecimento e com respeito com aquelas pessoas que ele está fotografando. Na fotografia de natureza não é diferente. A sua técnica é a menor parte do trabalho. Você precisa saber onde está, saber o que quer comunicar, saber o que está fazendo, como está fazendo e, acima de tudo, saber respeitar. A natureza é a parte mais importante de todo esse processo. Espero que você tenha entendido a beleza de fazer a fotografia de natureza, o quão completa é essa experiência. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Muito obrigado. Se inscreva no canal para incentivar o nosso crescimento e até o próximo vídeo.